Talvez o assunto dinheiro seja um dos temas mais polêmicos envolvendo o cristianismo, não é mesmo? Tem gente que mistura versículo bíblico, tem gente que acha que o dinheiro é coisa do diabo, tem gente que acha que o cristão tem que ser pobre, aí depois vem teologia da prosperidade. Meu amigo, é muita coisa. E no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre ser rico. É pecado? Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, está começando mais um vídeo aqui pelo canal Fé Equilibrada. Você que me acompanha sempre aqui viu que eu dei uma paradinha, mas foi até por um bom motivo. Eu estava montando esse estúdio novo. Eu estava num ambiente onde eu tinha que sair de casa para gravar e eu consegui montar um homezinho muito gostoso, muito legal. E é esse aqui. Ele ainda não está pronto. Eu vou fazer um vídeo mostrando os bastidores que eu consegui filmar antes e depois. E tá muito legal, tá bem divertido. E essa semana ainda vou soltar esse vídeo. Aí agora sim, a produção de conteúdo aqui no canal vai ficar muito legal. Então se inscreva para você não perder nenhum vídeo. Aproveita e compartilha para os seus amigos, porque eu tenho certeza que o conteúdo deste vídeo aqui ficou muito legal. Então vamos para o tema do vídeo, que é a grana, capital, a bufunfa, la plata, capim, o din-din, cascalho, verba, ou seja, o dinheiro. E naturalmente nós vamos falar sobre a riqueza monetária, tá certo? Porque o conceito de prosperidade e riqueza, ele é muito mais amplo do que o dinheiro. Você há de convir comigo que existem pessoas que não são milionárias, mas são muito prósperas, porque têm saúde, têm uma família feliz, têm um ministério alinhado à vontade de Deus. Então são prósperas, não tenha dúvida. Ao mesmo tempo, tem pessoas que podem ganhar rios de dinheiro, mas não dormem bem. O Salmo 4, verso 8 diz o quê? Em paz me deito e logo pego no sono. Tem gente que mesmo com uma cama Kingdom Size Plus, Master Mega Power, não dorme bem. Mesmo com tanto dinheiro no seu contra-cheque, não tem paz de espírito, não é feliz na sua família, enfim. Então, nós vamos falar sobre conquistar riqueza, acumular patrimônio, capital nessa terra. É nesse sentido que o vídeo vai abordar. Se você é cristão desde novinho, ou se você já se converteu pelo menos há uns 20 anos, 30 anos, você também foi condicionado a achar que o dinheiro é algo pecaminoso. O movimento evangélico no Brasil, ele também, alinhado, claro, a uma parte da Igreja Católica, tinha a percepção de que o dinheiro era ruim. Então nós fomos educados, nós fomos condicionados no nosso subconsciente a pensar que a riqueza está associado ao mal, ao diabo. E havia basicamente algo chamado teologia da pobreza. Então o cristão, ele deveria naturalmente ser bem ali limitado nos seus recursos. Havia um tipo de pessoas, um grupo de cristãos, eu confesso eu não sei se ainda existe. Se você souber se ainda existe nos dias de hoje, coloca aqui nos comentários fazendo esse favor que vai ajudar a enriquecer o vídeo ainda mais. Mas tinham irmãos católicos antigamente que faziam votos de pobreza mesmo. A tia da minha mãe, que é uma mulher hoje que talvez esteja ali em seus 90 anos, não sei, 80 e poucos anos para 90, ela fez esse voto de pobreza e ela pega todo o salário dela, ela oferta para a caridade, ela oferta para a igreja e sempre fica apenas com uma muda de roupa, uma sandália. Assim, é muito simples a vida dela, mas foi um voto que ela fez. E é interessante porque quando a gente pensa em Madre Teresa de Calcutá ou alguma referência histórica, né, algum cristão do passado, a gente já associa ele a uma vida simples, a uma vida sem luxos. Então, isso está no subconsciente do cristianismo mesmo. Tirando o cristianismo, colocando já na cultura popular, principalmente aqui no Brasil, a gente está acostumado a assistir novelas. Ah, eu não vejo mais novela. Não vê hoje, mas viu no passado? Eu não vejo mais, só que eu vi muita novela na minha infância e no início da minha adolescência. E os vilões, quem eram? Todos os vilões eram ricos. Não tinha uma novela. E também, não só no Brasil, mas os filmes de Hollywood, vamos dizer assim, muitos filmes o vilão é multimilionário. Esses dias eu assisti o filme do Uncharted, né? E aí o vilão, tá no trailer, tá? É o Antônio Bandeiras, não é sem spoiler. O vilão é multimilionário. Então é comum associar a vilania a riqueza. E quem são os protagonistas? Geralmente é a empregada, é o garçom, é a pessoa mais simples, é o pobre, é a pessoa que não tem tantas condições. E aí a gente vai sempre torcer pelo mocinho. A gente vai se apegar, a gente vai se conectar com o lado bom da história. E aí tá ali
a riqueza como vilão e o pobre como bom. No livro Pai Rico e Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, ele vai falar a respeito desse tipo de crença limitante, que o contexto nos faz pensar que devemos pensar assim, que devemos agir, melhor dizendo, devemos agir assim. Também o Napoleon Hill, no livro Mais Esperto que o Diabo. E são livros, digamos assim, não estão associados à teologia, mas que Napoleon Hill tinha um viés cristão protestante. Nesse livro ele vai falar mais sobre crenças limitantes. Enfim, esse assunto é muito complexo e muita gente aborda esse tipo de conhecimento, porque às vezes tem pessoas que acabam adquirindo uma riqueza e se desfazem dela porque não estão acostumados a terem aquilo por pensarem que não é certo. Ah, mas ninguém dá o dinheiro porque não quer. Não, não é isso. Mas gasta errado e às vezes a pessoa ganhou uma herança e em 2, 3 anos ela já não tem mais dinheiro nenhum. Há muitos casos, você pode procurar na internet que você vai achar, de pessoas que ganharam na loteria e voltaram a ficar pobres. Não precise ir muito longe. Nós temos no Brasil um dos piores programas do planeta Terra, né, de toda a história da humanidade, que é o Big Brother Brasil. Há casos de pessoas que venceram o prêmio ali de ganhar R$1 milhão, na época anterior 500 mil, 1,5 milhão, não sei quanto é que está hoje, e já estão na sarjeta novamente. Ganham uma bolada e na mesma capacidade perde. Uma das razões é pela questão da crença limitante de que nós não podemos ter muito dinheiro. É quase que uma sensação de pecado. Então ser rico é pecado? Pois é, a riqueza em si é apenas uma característica da pessoa. Ser forte, a condição, a pessoa malhou e ficou forte, é pecado, enfim, são condições. Só que por conta de 3 histórias bíblicas mal interpretadas, muita gente acaba pensando que não pode ser rico. E eu vou falar rapidamente sobre elas para que você possa entender de maneira clara. E você que é parceiro da família Fé Equilibrada, você vai entender. A primeira história está lá em Mateus 19, 23, que é o clássico de um camelo passar pelo buraco de uma agulha. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, se é difícil para o rico entrar no reino dos céus, eu vou ser pobre, porque assim eu entro no reino dos céus. Não, não é isso que o texto está falando. O que o texto quer dizer é que o rico não vai entrar no reino dos céus pela sua riqueza. Hoje, na nossa sociedade, se uma pessoa for rica, ela tem muitos acessos a jantares importantes, a reuniões de pessoas importantes, classe artística, meio político. Então, a riqueza abre muitas portas sociais. Só que aí Jesus vai dizer assim, não, mas no reino dos céus não é assim não. Seja rico, seja pobre, só tem uma forma de entrar. É confessando a Cristo como o único e suficiente Salvador, é vivendo o Evangelho. Então, pobre vai para o inferno? Pode ir, assim como um rico pode ir para o inferno. Outro texto que muita gente confunde, está lá em Timóteo, no capítulo 6, verso 10, que diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí esquecem do verbo amar nessa frase, nessa oração, né? Oração no sentido gramatical. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba, não é o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro é uma ferramenta. Se mal usada, problema. Se bem usada, vitória. Então, o amor ao dinheiro não é o dinheiro. Você pode ter pouco dinheiro e o amá-lo, e aí você está enrolado. Enquanto alguém pode ter muito e não amar o dinheiro. Então, você tem que lembrar dessa história. O dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Então, se eu amo o dinheiro, a Bíblia diz, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Bem, se você ama o dinheiro, o seu coração está no dinheiro. Então, mesmo tendo ou não tendo, a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar em Deus. Aí eu posso ser próspero ou não tão abastado, mas a minha confiança no Senhor me fará viver em abundância, em plenitude, segundo sua vontade e sem condição nenhuma, claro, vivendo em santidade, de perder a salvação. Então toma muito cuidado, porque não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro. Uma outra história também, a terceira das 3 que eu falei, vamos para a terceira. Muita gente acabou interpretando errado e por isso acabou criando um fascínio pela pobreza, é a história do rico e Lázaro. Poxa, já começa dizendo rico, não dá o nome. Então a gente já associa ele à sua condição monetária. E Lázaro, que era o pobre, mas ele tem nome. Então a gente se conecta muito mais com nomes do que com características, né? Em segundo, as pessoas não entenderam que é uma história sobre caráter. O rico era rico, mas ele não tinha caráter. Se fosse um rico com caráter, ele iria
ser salvo, enquanto Lázaro tinha sua fé, tinha sua condição. Veja que quando Lázaro morre, ele vai para onde? Onde é que a Bíblia fala que ele vai? Ele vai para o seio de Abraão. A teologia escatológica ela é muito complexa nesse sentido. Mas digamos que o seio de Abraão seja um ambiente pré-juízo, né? Não é de prejuízo, tá? Pré-juízo. As pessoas não estão no céu nem no inferno, estão aguardando ainda o dia do juízo. Vamos pensar assim. Então, para não morrer e ir para o céu e não morrer para o inferno, se vai para o seio de Abraão e se vai para o Hades. Entre o seio de Abraão e o Hades há um abismo, de forma que quem está num não pode ir para o outro. Até aí é o que a Bíblia está dizendo, né? Correto. Aí, para onde Lázaro vai? Lázaro vai para o seio de Abraão. Você já leu a história de Abraão? Abraão era muito rico, não era pouco rico não. Ele tinha muitas propriedades, teve que dividir propriedade. Olha, a minha riqueza já está confligindo com a sua, mandou o sobrinho para um lado, foi para o outro. Então, se riqueza fosse um pecado, um problema, Abraão, pela riqueza, teria ido para o inferno. Então, a questão não é a riqueza, porque Abraão era muito... Inclusive, eu suponho, pelo contexto, que Abraão era muito mais rico do que o rico da história que a gente está se referindo aqui, pelas propriedades, pelo patrimônio, pelo acúmulo de riquezas que Abraão tinha. Então, assim, rico não vai para o inferno por causa da conta bancária. Tampouco pobre vai para o céu, porque não teve recursos. E para deixar claro isso, nós temos outro exemplo, tem o de José de Arimateia, que foi uma figura central na história de Cristo Jesus. Porque quando Jesus morre, ele morre crucificado. Ele não morreu com dignidade, porque a crucificação era uma morte humilhante, era para os piores dos piores criminosos daquela época. Não era uma coisa comum, mata na cruz, não. Morrer na cruz era um evento. E quem morria na cruz? Os piores malfeitores daquela região. Onde que você enterra um maior criminoso? Cara, é vala comum. Joga ele em qualquer lugar. Não importa, ele não vai ter um sepulcro especial, ele não vai ter um caixão, ele não vai ter um velório digno, porque a morte dele não foi digna. Quando José de Arimateia pega o corpo daquele condenado, aquele Cristo morto, crucificado, ele pega o corpo de Cristo e pela sua influência e sua riqueza, ele compra um sepulcro 0 quilômetro. Ninguém nunca tinha sido enterrado ali. E ali um espaço amplo, linho fino para envolver o cadáver. Tudo isso, pessoal, é caríssimo. Você traz para os dias de hoje, eu não sei se você já teve a triste infelicidade, né, de perder um familiar, mas você sabe quanto é que é um jazigo no cemitério? É muito caro velar alguém, é muito caro enterrar alguém. Agora imagina você falar assim, não, meu pai merece, minha mãe merece, meu avô merece, vou velá-lo e vou colocar no melhor caixão. No melhor. Aí vai ser no melhor cemitério da cidade, vai ser no lugar mais caro do cemitério. Você teria condições? Você teria que vender seu carro, sua casa. É muito caro. Então José de Arimateia, que foi um homem segundo o coração de Deus, um instrumento do Senhor, devido à sua riqueza, pôde ser um instrumento de Deus naquele contexto ali. Então, coloca no seu coração. Riqueza não é do diabo, pobreza não é de Deus. Isso são situações, contextos. Então, eu não vou ficar mais próximo de Deus passando necessidade, nem vou ficar mais distante de Deus vivendo na riqueza. Então, a minha opinião sobre esse assunto, segundo o que eu entendo na Bíblia Sagrada, com muita tranquilidade, ainda pegando o exemplo do José de Arimateia, a riqueza na vida dele foi um instrumento para Deus usar. Eu acredito muito que Deus quer usar homens e mulheres ricas para expandir o reino dele. Deus precisa de dinheiro? Não, ele é dono do ouro e da prata. Agora, há uma condição humana aqui na nossa sociedade. Então, corra atrás de ser próspero em todas as áreas da sua vida em Deus. E também, claro, corra atrás de riqueza. Porque aí você pode investir em missões, você pode abençoar pessoas que têm fome, você pode investir em projetos sociais, você pode investir em abertura de novas igrejas. Não estou falando, para você ficar comendo caviar e passeando de lancha. Nada contra isso. Se você tiver em abundância para fazer, faça. Mas não é para ficar ostentando, batendo foto em Instagram, mostrando sua riqueza. Não, isso. Os grandes ricos, inteligentes, mesmo não fazem esse tipo de coisa. Mas o dinheiro, ele pode ser um grande recurso, uma grande ferramenta para que Deus te use em situações aonde humanamente o dinheiro ali é necessário. Agora, se você tem no seu coração, não, olha, se eu ficar rico eu vou me ensoberbecer, é perigoso até desviar. Aí no seu caso, eu te oriento a ter uma vida modesta. Agora, se você entende que crescendo você vai prosperar e vai abençoar o reino, meu irmão, seja feliz.
Bem, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e compartilha com alguém, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida dele também. Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, qual é a sua opinião sobre esse assunto e vamos continuar esse vídeo num comentário enriquecedor aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir no nosso canal. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.